Meia-noite, Hong Kong, 1958. Uma rua estreita em Kowloon. Sem luz, sem testemunhas, sem saída. Bruce Lee tinha 18 anos. Ele estava cercado. 10 homens. Talvez mais. Alguns seguravam facas. Outros seguravam correntes. Todos queriam sangue. Este não era um filme. Não havia coreografia. Não havia câmeras. Não havia dublês. Isto era real. E se Bruce não lutasse, ele morreria. Mas o que ele não sabia naquela noite era algo ainda mais aterrorizante. Se ele sobrevivesse, seu pai o expulsaria do país. Para sempre. Esta é a história da noite mais perigosa da vida de Bruce Lee. A noite que quase o matou. E a noite que, paradoxalmente, o salvou. Porque sem essa noite violenta, sem esse momento de puro terror, sem essa escolha entre lutar ou morrer, Bruce Lee nunca teria ido para a América. E o mundo nunca teria conhecido a lenda. Mas para entender essa noite, precisamos entender quem era Bruce Lee antes de ser Bruce Lee. Hong Kong, anos 1950. Uma cidade dividida. Uma colônia britânica construída sobre caos chinês. As ruas pertenciam às gangues. A polícia britânica controlava os ricos. Mas nas ruelas escuras de Kowloon, eram as tríades que mandavam. As tríades não eram apenas gangues. Eram organizações criminosas antigas. Centenas de anos de tradição. Tráfico de ópio, prostituição, extorsão, assassinato, e elas recrutavam jovens. Garotos famintos por poder, por respeito, por pertencer a algo. Bruce Lee cresceu em meio a esse caos. Seu pai, Bruce Hoi Chuen, era uma estrela de ópera cantonesa, famoso, rico, respeitado. A família Lee vivia confortavelmente. Bruce tinha tudo o que precisava: comida, roupas, educação. Mas Bruce não queria conforto. Ele queria ação, adrenalina, perigo. Aos 13 anos, ele começou a treinar Wing Chun com Ip Man. Não por disciplina, por poder. Ele queria aprender a lutar porque as ruas de Hong Kong exigiam isso. Ou você sabia lutar, ou você era vítima, e Bruce Lee não seria vítima de ninguém. Aos 16 anos, ele já estava envolvido com gangues de rua. Não gangues da tríade. Ainda não. Eram gangues de garotos. Filhos de famílias chinesas e britânicas que lutavam por território, por orgulho, por nada. Eles se chamavam Tigers of Junction Street, Tigres da Rua Junction, um nome grandioso para um bando de adolescentes estúpidos procurando por brigas. Bruce não era líder, mas era o melhor lutador. Rápido, agressivo, sem medo. Ele lutava em telhados, em becos, em bares. Sempre havia alguém para desafiar. Sempre havia alguém querendo provar algo. E Bruce nunca recusava. Sua mãe, Grace Ho, sabia. Ela via os hematomas, as roupas rasgadas, os olhos vermelhos quando ele voltava para casa de madrugada. Bruce, você vai se machucar, ela dizia. Estou bem, mãe. Ele respondia, sempre a mesma mentira. Seu pai sabia também, mas Bruce Hoi Chuen era um homem tradicional. Ele acreditava que um homem deveria resolver seus próprios problemas, que Bruce cresceria, amadureceria, pararia com essa tolice. Mas Bruce não parou. Ele piorou. Aos 17 anos, ele estava lutando não apenas por orgulho, ele estava lutando por reputação. Seu nome ecoava pelos bairros. Bruce Lee, rápido como um raio, perigoso. E quanto mais sua reputação crescia, mais inimigos ele fazia. Porque em Hong Kong, reputação é uma arma de dois gumes. Ela atrai respeito, mas também atrai desafios, e inveja, e ódio. Havia outra gangue, maior, mais antiga, mais perigosa. Eles se chamavam Família Chow. E eles não gostavam de Bruce Lee, porque Bruce estava nos seus territórios, lutando nos seus bares, roubando sua atenção, e eles decidiram que era hora de ensinar ao garoto arrogante uma lição que ele nunca esqueceria. Era uma noite fria de inverno, 1958. Bruce tinha acabado de completar 18 anos algumas semanas antes. Ele estava com alguns amigos em um bar em Kowloon. Nada especial, apenas bebendo, fumando, rindo, sendo jovem e estúpido. O bar estava cheio. Fumaça de cigarro tornava o ar espesso. Música cantonesa tocava em um rádio quebrado no canto. O cheiro de cerveja barata e suor preenchia o espaço. Bruce estava contando uma história. Algo sobre uma luta que ele tinha vencido na semana passada. Seus amigos riam, admiravam, invejavam, e então a porta se abriu. 5 homens entraram, todos mais velhos que Bruce, 20 e poucos anos, roupas escuras, expressões mais escuras ainda. A sala ficou silenciosa, não completamente, mas silenciosa o suficiente. As pessoas perceberam. Algo estava errado. Um dos homens caminhou diretamente até a mesa de Bruce. Alto,
ombros largos, cicatriz no rosto. Ele não disse nada, apenas olhou para Bruce, e então deliberadamente esbarrou no ombro de Bruce ao passar. Bruce sentiu a provocação, sentiu o desrespeito, e algo dentro dele se inflamou. Cuidado por onde anda, Bruce disse, sua voz calma, mas com uma ameaça embutida. O homem parou, virou-se lentamente, e sorriu. Não era um sorriso amigável, era um sorriso que dizia, estava esperando por isso. O que você disse, garoto? Bruce se levantou. Seus amigos ficaram tensos. Alguns começaram a se levantar também, mas o homem levantou a mão. Não precisa de todos, apenas você e eu, garoto. Lá fora. Bruce deveria ter percebido, deveria ter sentido que algo estava errado. 5 homens não vêm a um bar apenas para provocar uma briga 1 contra 1. Isso não fazia sentido, mas Bruce tinha 18 anos, tinha ego, tinha orgulho, e tinha acabado de ser desafiado na frente de todos. Então ele fez a coisa mais estúpida que poderia fazer. Ele aceitou. Vamos, eles saíram do bar. A multidão seguiu. Todos queriam ver. Uma luta era entretenimento gratuito em Hong Kong. A rua estava escura. Iluminação pobre. Um beco estreito conectava a rua principal a uma área de armazéns abandonados. O homem caminhou em direção ao beco, e Bruce o seguiu. Seus amigos estavam atrás dele. Bruce, cuidado. Algo não está certo. Mas Bruce não ouviu, ou não quis ouvir. Eles entraram no beco, e foi quando Bruce percebeu. Havia mais homens esperando, muito mais, saindo das sombras, de trás de caixas, de portas, 10, talvez 12, talvez mais, e alguns seguravam armas, facas, correntes de metal, bastões. Um tinha uma garrafa quebrada. Bruce parou, seu coração disparou, a adrenalina inundou seu corpo. Isso não é justo, um de seus amigos gritou. O homem com a cicatriz riu. Justo, isto não é uma competição, garoto. Esta é uma lição. E então ele deu um passo à frente, e os outros fizeram o mesmo. Os amigos de Bruce olharam uns para os outros. Havia apenas 3 deles, contra mais de 10, com armas, e então eles fizeram o que qualquer pessoa sensata faria. Eles correram. Bruce ficou sozinho. Ele poderia ter corrido também. Deveria ter corrido. Mas seu orgulho não permitia. E além disso, eles estavam bloqueando o caminho. Correr significava dar as costas. E dar as costas significava ser esfaqueado. Então Bruce fez a única coisa que podia fazer. Ele atacou primeiro. Ele escolheu o homem mais próximo e lançou um soco direto de Wing Chun. Rápido. Direto. No rosto. O homem cambaleou para trás. Sangue saiu do nariz. Mas antes que Bruce pudesse seguir, outro homem o agarrou por trás. Braços ao redor de seu pescoço, tentando um estrangulamento. Bruce abaixou seu centro de gravidade. Jogou o cotovelo para trás. Acertou as costelas do homem. O aperto afrouxou. Bruce girou e chutou. O homem caiu. Mas então outro veio. Com uma faca. Bruce viu o brilho do metal. Seu instinto de Wing Chun entrou em ação. Ele bloqueou o braço que segurava a faca. Torceu o pulso. A faca caiu. Ele golpeou a garganta do homem. O homem engasgou e caiu de joelhos. 3 homens caídos. Mas ainda havia 7, 8. Ele perdeu a conta. E eles não paravam de vir. Um homem balançou uma corrente. Bruce se abaixou. A corrente passou sobre sua cabeça e atingiu a parede atrás dele com um som metálico alto. Bruce avançou, socou, chutou, bloqueou, moveu-se. Mas havia muitos. E eles eram mais velhos, mais fortes, mais experientes em lutas de rua. Um bastão acertou suas costas. Dor explodiu. Bruce gritou. Outro punho acertou seu rosto. Sangue encheu sua boca. Ele estava perdendo. E ele sabia disso. Mas parar significava morrer. Então ele continuou lutando. Com tudo que tinha. Cada técnica que Pamen havia ensinado. Cada truque sujo que ele havia aprendido nas ruas. Ele mordeu. Arrancou cabelo. Atingiu os olhos. Chutou virilhas. Não havia regras. Não havia honra. Apenas sobrevivência. E então, algo mudou. Bruce viu uma abertura. O homem com a cicatriz, o líder, estava logo ali, descuidado, confiante. Bruce reuniu toda a sua força, toda a sua raiva, todo o seu medo, e transformou em um único golpe. Ele avançou, socou com toda a força que tinha. Seu punho conectou com o queixo do homem. O som foi horrível. Um estalo, como madeira quebrando. O homem caiu, duro. Sua cabeça bateu no concreto, e ele não se moveu. Por um momento todos pararam, olhando para o líder caído, e então olhando para Bruce.
Bruce estava sangrando, suando, respirando pesadamente, mas ele ainda estava de pé, e naquele momento de hesitação, Bruce tomou sua decisão. Ele correu, não com orgulho, não com dignidade, mas com toda a velocidade que seu corpo machucado podia reunir. Ele correu pelo beco, virou uma esquina, outra esquina. Ele não sabia para onde estava indo. Apenas longe, ele podia ouvir gritos atrás dele, mas eles não o seguiram. Talvez porque estavam preocupados com seu líder, talvez porque acharam que já tinham ensinado a lição. Bruce correu até não conseguir mais. E então ele parou em uma rua vazia. Dobrou-se, vomitou, suas mãos tremiam incontrolavelmente. E pela primeira vez em sua vida, Bruce Lee sentiu algo que nunca havia sentido antes. Verdadeiro medo. Não o medo de perder uma luta, mas o medo de morrer. O medo de que se ele tivesse sido um segundo mais lento, uma decisão mais estúpida, ele estaria morto agora. E algo quebrou dentro dele naquela rua escura. Não sua coragem, mas sua ilusão de invencibilidade. Bruce chegou em casa perto das 3 da manhã. Ele tentou entrar silenciosamente, mas sua mãe estava acordada. Ela sempre estava quando ele saía à noite. Quando ela viu seu rosto, ensanguentado, inchado, marcado, ela não gritou. Ela apenas começou a chorar. O que fizeram com você? Bruce não conseguiu responder. Ele apenas deixou sua mãe limpar seus ferimentos. Em silêncio, envergonhado. Mas no dia seguinte, algo pior aconteceu. A polícia bateu na porta. 2 oficiais britânicos. Expressões severas. Cadernos de notas. Bruce Lee, sim. Você estava envolvido em uma briga ontem à noite em Kowloon? Bruce hesitou. Eu fui atacado. Um jovem está no hospital. Fratura de crânio. Ele pode não sobreviver. O sangue de Bruce gelou. Testemunhas dizem que você o golpeou, e que ele caiu e bateu a cabeça. Foi autodefesa. Eles eram 10. Eles tinham armas. Isso será determinado. Você precisará vir conosco para interrogatório. E foi então que o pai de Bruce entrou na sala. Bruce Soen era um homem calmo, respeitado. Ele conhecia pessoas importantes. Ele falou com os oficiais, em inglês, calmamente, diplomaticamente. Após 20 minutos, os oficiais deixaram Bruce ir. Não saia da cidade. Você será chamado se houver acusações. Quando eles saíram, o pai de Bruce virou para ele. E Bruce nunca tinha visto seu pai assim. Não com raiva, mas com algo pior. Decepção. Sente-se, disse seu pai. Bruce sentou. Sua mãe estava no canto, ainda chorando silenciosamente. Seu pai respirou fundo. E então falou, calmamente, mas cada palavra era uma faca. Você é um tolo. Bruce abaixou a cabeça. Você tem talento, inteligência, oportunidade. Você vem de uma boa família. Você poderia ser qualquer coisa. Ator, professor, empresário, qualquer coisa. Pausa. Mas você escolhe ser um valentão de rua, lutando em becos, arriscando sua vida por nada, por orgulho estúpido. Bruce tentou falar. Pai, silêncio. Eu não terminei. Mas silêncio. Aquele garoto pode morrer. Se ele morrer, você irá para a prisão. Ou pior, a família dele virá atrás de você. E da nossa família. Você colocou todos nós em perigo. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Bruce. Não de dor física, mas de vergonha. Então eu tomei uma decisão, disse seu pai. Você vai para a América. São Francisco. Você vai morar com o tio. Você vai para a escola. Você vai terminar sua educação. E você vai ficar longe dessas gangues. Bruce olhou para cima, chocado. Pai. Não. Por favor, este é meu lar. Meus amigos estão aqui. Seus amigos fugiram, e deixaram você para morrer ontem à noite. As palavras cortaram como uma lâmina. Este não é seu lar mais. Seu lar agora são as ruas. E as ruas vão te matar. Então eu estou tirando você dessas ruas. Mas pai, não há discussão. Você parte em uma semana. Eu já comprei a passagem. Você terá $100. E isso é tudo. Você fará o resto sozinho. Bruce olhou para sua mãe, implorando por apoio. Mas ela apenas balançou a cabeça. Seu pai está certo, Bruce. Hong Kong não é seguro para você mais. E naquele momento Bruce percebeu. Não havia saída. Não havia negociação. Ele foi derrotado. Não por uma gangue, mas pelo próprio pai. Os próximos 7 dias foram os mais estranhos da vida de Bruce. Ele se despediu de amigos. A maioria não sabia por que ele estava partindo tão de repente.
Ele não contou a verdade. Apenas disse que estava indo estudar na América. Ele visitou Ip Man pela última vez. Sifu, estou indo para a América. Ip Man olhou para ele com aqueles olhos sábios que pareciam ver tudo. Por quê? Meu pai acha que é melhor. Pausa. Você se meteu em problemas? Bruce não pôde mentir para seu mestre. Sim, Sifu. Ip Man assentiu. A América pode ser boa para você. Lá você pode ensinar Wing Chun. Mas Bruce, ouça com cuidado. Bruce se inclinou para frente. Lutas de rua não têm vencedores. Apenas sobreviventes e tolos mortos. Você sobreviveu desta vez. Pode não sobreviver da próxima. Eu sei, Sifu. Não, você não sabe. Mas você aprenderá. E então Ip Man fez algo que raramente fazia. Ele colocou a mão no ombro de Bruce. Você tem um grande talento. Mas talento sem sabedoria é perigoso. Na América, aprenda sabedoria. Não apenas luta. Bruce prometeu, embora não tivesse certeza do que isso significava. O dia da partida chegou, 29 de abril de 1959. Sua família inteira foi ao porto. Mãe, pai, irmãos, até alguns amigos. Sua mãe chorou. Abraçou-o como se nunca fosse vê-lo novamente. E ela não veria por muitos anos. Seu pai não chorou, mas apertou a mão de Bruce, firme, e disse: faça-me orgulhoso. Bruce embarcou no navio. CSS President Wilson. Destino São Francisco. Ele tinha $100 no bolso, algumas roupas em uma mala, e nada mais. Enquanto o navio se afastava do porto, Bruce ficou no convés, observando Hong Kong desaparecer no horizonte. A cidade que o criou. A cidade que quase o matou. A cidade que ele amava e odiava ao mesmo tempo, e ele não sabia se algum dia voltaria. As lágrimas desceram por seu rosto, mas ele as enxugou rapidamente. Porque homens não choram. Pelo menos era isso que lhe disseram. Mas dentro, Bruce Lee estava quebrando, porque ele estava deixando tudo para trás. Sua família, seus amigos, sua identidade. E ele não sabia quem seria na América, ou se conseguiria sobreviver. Mas ele não tinha escolha. Aquela luta de rua havia selado seu destino. 3 semanas depois, Bruce chegou a São Francisco, Chinatown. Um mundo diferente, mas estranhamente familiar. Pessoas chinesas, comida chinesa, mas tudo falso. Uma versão americana da China. Seu tio o recebeu, deu-lhe um quarto pequeno acima de um restaurante, e um emprego como garçom. Bruce não falava inglês bem. As pessoas riam de seu sotaque, chamavam-no de Chinaman. Ele era um estranho em uma terra estranha. Ele estava sozinho, mais sozinho do que jamais estivera. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Ele trabalhava 12 horas por dia, voltava para seu quarto minúsculo, e pensava em Hong Kong, em sua mãe, em Ip Man, nas ruas que ele conhecia. Mas lentamente, algo começou a mudar. Ele começou a ensinar Wing Chun, alguns chineses locais, depois alguns americanos. Sua reputação começou a crescer novamente, mas desta vez, diferente. Ele não estava lutando em ruas. Ele estava ensinando em escolas, com respeito, com disciplina. E pela primeira vez em sua vida, Bruce sentiu algo que nunca sentira antes. Propósito. Ele se matriculou na escola, depois na universidade. Estudou filosofia, leu Lao Tzu, Alan Watts, Krishnamurti, e começou a entender o que Ip Man havia dito. Aprenda sabedoria, não apenas luta. Anos depois, Bruce Lee olharia para trás e perceberia a verdade. Aquela luta de rua em 1958 foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. Se não fosse por aquela noite, ele teria ficado em Hong Kong. Provavelmente teria entrado para as Tríades. Provavelmente estaria morto aos 25, ou na prisão, ou apenas mais um valentão esquecido. Mas aquela noite, forçou uma mudança. Forçou seu pai a tomar uma decisão drástica. Forçou Bruce para a América. E na América, Bruce Lee não se tornou apenas um lutador. Ele se tornou um filósofo, um artista, um revolucionário, uma lenda. Mas essa transformação custou algo. Custou seu lar, sua família, sua juventude, sua inocência. E custou sangue. Aquele sangue derramado em uma rua escura de Kowloon. Bruce nunca falou muito sobre aquela noite. Em raras entrevistas, quando perguntado sobre sua juventude em Hong Kong, ele dizia: eu era um delinquente. Eu lutava muito. Eu era estúpido. Eu tive sorte de sobreviver. Mas você podia ver em seus olhos.
Ele nunca esqueceu. Aquelas ruas o moldaram. Aquele medo o motivou. Aquela vergonha o impulsionou. E talvez seja por isso que os filmes de Bruce Lee sempre pareciam tão reais. Porque eles eram reais. Ele conhecia aquela violência, aquele medo, aquele desespero. Cada soco que ele lançou nas telas carregava a memória daquela noite. Cada grito, cada movimento, cada olhar de determinação. Tudo veio das ruas de Hong Kong. Das noites em que ele lutou não por glória, mas por sobrevivência. E quando você assiste a Bruce Lee lutar, quando vê aquele fogo em seus olhos, quando sente aquela intensidade, você está vendo o garoto de 18 anos, que quase morreu em um beco escuro. Você está vendo o jovem que foi expulso de seu próprio país. Você está vendo o homem que transformou dor em poder. E talvez essa seja a verdadeira lição. Não é sobre ser invencível. Não é sobre nunca perder. Não é sobre nunca ter medo. É sobre o que você faz quando está sangrando em um beco escuro. Quando você está sozinho. Quando seus amigos fugiram. Quando você está cercado por inimigos. Você pode desistir. Ou pode lutar. E se você sobreviver, você pode se tornar algo maior. Bruce Lee saiu das ruas de Hong Kong ensanguentado, quebrado e exilado. Mas ele se levantou. E ele se tornou imortal.